Este programa é livre para todos os públicos. Nós podemos nos sentar. Como Emanuel disse, meu nome é Sérgio Coutinho. Sou missionário da Canção Nova há 24 anos. Ano que vem, em janeiro, dia 20 de janeiro, faço 25 anos de Canção Nova. E entreguei a minha vida, já a minha juventude, entrei com 22 para 23 anos na comunidade. Aí você faz as contas, tá? Para saber a minha idade. E sou celibatário. Inclusive eu estava fazendo memória que o meu compromisso celibatário foi aqui no Rincão. Foi uma missa presidida pelo Monsenhor Jonas em 2000. 11 de 11 de 2000 agora. Dia 11 eu fiz 22 anos de compromisso celibatário. Uma vida entregue a Deus, porque Deus me chamou. Eu costumo dizer, porque esta é uma verdade de fé, Deus escolhe quem Ele quer. Ele não escolhe porque nós somos melhores, nós somos piores, nós somos mais bonitos, mais carecas, mais magros, mais altos. Não. Deus escolhe quem Ele quer. Os critérios de Deus são outros. Muitas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas Deus escolheu você. Muitas pessoas poderiam estar nos acompanhando pelos nossos meios de comunicação, mas Ele escolheu você. Nos mais diversos lugares, no seu trabalho, no caminhão, na sua casa, caminhando, ou até você que vai acompanhar esta pregação e esta quinta-feira de adoração, depois, pelo streaming, depois, você foi escolhido por Deus. Nós, do Paraná, tinha uma propaganda, quem é mais antigo aí vai lembrar, que diz assim: eu não sou gato de Ipanema. Não ouvi, minha gente. Eu não sou gato de Ipanema. Dá para ser melhor. Eu não sou gato de Ipanema. Eu não sou gato de Ipanema, eu sou bicho do Paraná. Nós aqui de Curitiba, da missão de Curitiba, quisemos vir aqui hoje na Canção Nova para dizer que o Paraná ama a Canção Nova. É isso ou não é, minha gente? Vamos aplaudir então a Canção Nova, este dom de Deus que nos trouxe aqui, mas que fez com que tantos paranaenses doassem a sua vida a Deus. Eu também sou paranaense, sou do interior, sou de Cianorte, uma cidade pequenininha, e Deus me escolheu lá, de Cianorte, para eu entregar a minha vida a Deus, como escolheu você de tantos lugares no país. Deus escolheu para que você hoje se encontrasse com Ele. Nós estamos numa época muito importante, porque nós estamos na sombra do Congresso Eucarístico que acabou antes de ontem. O Congresso Eucarístico Nacional, que começou no dia 11 e terminou no dia 15 em Recife, acabou antes de ontem. Então nós estamos nesta sombra das graças eucarísticas do Congresso Eucarístico. A Canção Nova, ela faz a quinta-feira de adoração, não porque a gente não tinha um evento para fazer. A Canção Nova faz a quinta-feira de adoração não porque a gente não tinha nada para fazer. Não tinha nada para fazer, tinha que trazer o povo de Deus para cá, então a gente inventou a quinta-feira de adoração. Não foi assim. E eu fiz questão de conversar com a Luzia para perguntar: Luzia, me ajuda a lembrar aí, quando começou e por que começou a quinta-feira de adoração? Em 1990, quando a Luzia começou a fazer o Clube do Ouvinte na rádio, que é um programa emblemático nosso, né? Todas as manhãs na Rádio Canção Nova, a gente faz o Clube do Ouvinte. Era a Luzia que fazia no lugar da Isabel Cortez, depois que a Isabel foi transferida. E a Luzia falou para o Padre Jonas assim: olha, a gente tem que começar um grupo de oração aqui na Canção Nova, porque Nossa Senhora está pedindo em Medjugorje grupos de oração em todo o mundo. E aí nós começamos aqui na Canção Nova um grupo de oração, que era lá na capelinha da rádio, que nem é essa rádio aqui hoje, é a rádio que é ali atrás, que um tempo depois, mais para frente, foi o posto médico, não é? Que estava a parte de internet. Tinha uma capelinha pequenininha que devia caber, sei lá, 30 pessoas, talvez, no máximo. E começou a fazer, no início era pouca gente,
Depois, para surpresa, teve uma quinta-feira que a Terezinha, lá do Meier, do Rio de Janeiro, trouxe um ônibus. Para surpresa, um ônibus veio durante a semana do Rio de Janeiro, 3 horas de viagem, para cá, para passar o dia na Canção Nova. Aí eles tiveram que fazer na varanda da rádio, da capelinha da rádio, porque já não cabia mais. E assim os anos foram passando, de quinta-feira em quinta-feira, o povo de Deus foi vindo. E era um dia dedicado, e é ainda, um dia dedicado à oração. Claro, na igreja, na quinta-feira, nós temos a devoção da adoração, de estar diante de Jesus. Então a Canção Nova, como Igreja Católica Apostólica Romana, colocou já desde 1990, a quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. E praticamente em todas as nossas frentes de missão, nós temos uma quinta-feira de adoração também. Ou que começa só à tarde, ou que só é de manhã, diante das dinâmicas da Canção Nova. Lá em Curitiba a gente começa às 3 horas com o Terço da Misericórdia, depois tem pregação, adoração e missa. É um dia especial onde nós missionários nos reunimos também para adorar o Senhor, para ter um momento fraterno, para ter um momento de reunião. É um dia especial para nós. Por quê? Porque a gente encontra qualquer pessoa? Não. É um dia especial porque nós encontramos Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Na quinta-feira de adoração, e aí eu não sei qual foi o motivo que você veio aqui na Canção Nova, ou que você está nos acompanhando, não sei, talvez você estava zapeando aí, e encontrou a Canção Nova, e falou assim, vamos ver o que está passando lá, eu vou assistir a Canção Nova. Ou eu estava passando no seu rádio, nas suas sintonias, caiu na Canção Nova, e aí você disse, eu vou escutar o que está acontecendo. Deus quer falar com você. A Canção Nova quer propor a você, e o nosso carisma é esse, levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus no poder do Espírito Santo. Então Deus quer hoje, e Ele escolheu você para ter um encontro com Ele de maneira especial, eucarístico. Deus quis, meus irmãos, nos escolher. Deus nos trouxe aqui. Por isso não sei qual foi o motivo secundário, que talvez você pensou que seria o motivo principal. O motivo principal é, Deus trouxe você porque Ele quer se relacionar com você. E eu gostaria que você pegasse a sua palavra de Deus, se você trouxe aí, em Filipenses 1. E nesse momento, que a gente está aí vivendo tanto de tensões políticas, eu já quero declarar aqui que a minha pregação não tem nenhum cunho político, viu? Então, se alguém pegar um pedacinho que seja e usar para cunho político, não é o desejo de quem está pregando, tá bom? Vamos lá, Filipenses 1, 27. Para a gente entender um pouquinho o contexto, a carta de São Paulo aos Filipenses foi a carta que São Paulo, já no cativeiro, ou seja, já preso. Se a gente imagina a gente preso, o que a gente faz preso? Às vezes a pessoa, tem gente que faz atividade física presa para passar o tempo, tem gente que lê. Paulo se comunicava com os seus amados. Paulo escrevia para as comunidades às quais ele tinha fundado. Então ele escreveu para os filipenses, que é a primeira comunidade em terras europeias. Hoje Filipos fica na Grécia. E por volta do ano 55, depois de Cristo, São Paulo escreveu esta carta aos filipenses. E depois do início, onde ele saúda os filipenses e tudo mais, ele, lá ainda no capítulo 1, versículo 6, diz assim: eis a minha convicção, aquele que começou em vós, tão boa obra, há de levá-la a bom termo, até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo diz assim, olha, Filipenses, Deus começou uma grande obra na sua vida, e eu sei que Ele vai continuar. Meus irmãos, os filipenses eram pagãos, não eram judeus. Eles vieram da descendência dos gregos, pagãos. Quem aqui é descendente de judeu, levanta a mão.
Estou vendo mais alto um pouquinho para eu ver. Descendente de judeu. Estou vendo uma pessoa só. Nós todos somos descendentes, a grande maioria, nós somos descendentes de pagãos. Nós não somos descendentes de judeus. Ou seja, quando Paulo escreve aos filipenses que eram pagãos e que se converteram, ele está escrevendo a nós. E meu irmão, minha irmã, vamos convir. Se você veio, por exemplo, nós que viemos de Curitiba, saímos 6 horas da manhã de ontem, chegamos no final do dia de ontem. Dormimos, estamos aqui, deixamos os afazeres. E aí você que veio de Aracaju, quantos dias de viagem? 2 dias de viagem, minha gente. O pessoal da Bahia, quantos dias de viagem? 2 dias de viagem. A gente ainda está de boa, né? Não foi nem um dia inteiro. Então a gente até que não fez tanto esforço assim. Mas você e eu, nós deixamos os nossos afazeres. Então, de fato, Deus já fez uma obra na nossa vida. E Paulo está dizendo, eu tenho certeza, convicção, que aquele que começou em vós tão boa obra, há de levá-la a bom termo, no dia de Jesus Cristo. Nós sabemos que o dia de Jesus Cristo é o dia que Jesus voltará na sua glória, é o dia que nós esperamos. A Canção Nova foi criada por Deus para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Por isso todas as nossas pregações têm este pano de fundo, preparar o povo bem disposto para a vinda do Senhor. Então Paulo está dizendo, eu tenho certeza que aquilo que Deus já fez no seu coração, Ele vai continuar fazendo até o dia de Jesus, até o dia da glória, até o dia que o Senhor virá na sua glória, como justo juiz, mas como Rei da misericórdia, como Senhor de tudo, Senhor de tudo. E aí você pensa em tudo aí da sua vida, sua família, suas coisas, seu trabalho, as pessoas, as situações políticas, as situações de saúde, pandemia, todas as coisas, guerras. Ele virá como Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós sabemos pela fé que aqui existem milhares de anjos. Se a gente contar, tem o seu anjo da guarda, né? Já dá o dobro de pessoas aqui, né? Tem o seu anjo da guarda, tem o anjo da guarda de Cachoeira Paulista, tem o anjo da guarda da Canção Nova, e tem outros anjos que a gente não sabe que estão por aí. Então, Jesus é o Senhor das coisas visíveis, nós e as coisas, mas também das invisíveis. E quando no dia de Jesus Ele vier, Ele instituirá a sua glória, e nós estamos sendo preparados para isso. E aí Paulo continua dizendo, olha, eu estou preso, mas eu não estou desanimado não. Porque para mim, e esse é o versículo 21 do capítulo 1, nós estamos nos preparando para chegar na palavra que nós queremos meditar hoje. Então Paulo diz, lá no versículo 21 do capítulo 1, sabe por que eu não estou desesperado? Porque para mim, de fato, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, meus irmãos, não está mais apegado a este mundo. Paulo não está mais apegado. O dia mais difícil da minha vida foi o dia que meu pai morreu. Só que eu aprendi muita coisa naquele dia. Muita coisa. Mudou uma chave dentro de mim. Por quê? Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. A morte, meus irmãos, não é um fim. A morte nos abre para a eternidade. Então, a gente vai se encontrar com Deus, ou morrendo, como meu pai, ou quando Ele vier na sua glória, se a gente estiver vivo ainda. Mas o que importa porque para mim, viver é Cristo, ou seja, eu vivo seguindo os passos de Jesus Cristo, e se eu morrer, é um lucro. Por quê? Porque eu vou me encontrar com Jesus Cristo, razão da minha vida. É claro que tem muita gente que tem medo da morte. Eu não consigo definir se eu tenho medo da morte, mas eu acho que quando chegar, eu fico pensando na morte muitas vezes, e penso para me preparar mesmo, para não me pegar de sobreaviso, né? Mas eu penso e espero
que no dia, e nas nossas regras de vida, no diretório da Canção Nova diz isso, que quando um membro da Canção Nova estiver no leito de morte, ele vai ser animado pela fé dos seus irmãos que estão ali do seu lado. Então eu imagino meus irmãos ali, algum familiar, me dando fé, me lendo para mim a palavra de Deus, me lembrando daquilo que eu acreditei naqueles momentos difíceis e finais da minha vida, porque é novo, né? Ninguém sabe o que é depois da morte, né? Porque a gente não acredita em alma penada, né? Os santos foram e não quiseram voltar, né? Porque lá é muito bom. Então, a gente não sabe exatamente como é que é. Então dá aquele medo, né, do desconhecido. Mas para mim, viver é Cristo e morrer é um lucro. Paulo entendeu isso. Eles podem me prender, eles podem me açoitar, mas para mim, morrer é Cristo. Desculpa, para mim viver é Cristo e morrer é um lucro. E aí ele vai começar a sua exortação aos cristãos de Filipos, aos cristãos filipenses de origem pagã, e aí a gente vai entrar nesta dinâmica. Paulo está escrevendo para nós, de origem pagã, e que pela graça de Deus, por tantos evangelizadores, jesuítas que chegaram aqui no Brasil, nós fomos evangelizados. E aí no versículo 27 diz, em suma, ou seja, concluindo, o que eu quero dizer para vocês? Vivei a vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vou ler de novo, tá? Não inventei essa palavra não. Está em Filipenses 1, 27. E foi o tema que a Canção Nova me deu há 3 meses atrás. Esta palavra. Em suma, vivei vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, diz Paulo, quando eu vos visitar, ou ausente, ouvir falar de vós, poderei certificar-me de que estáis firmes num só espírito, lutando juntos, com uma só alma, pela fé no Evangelho, sem nenhum medo diante dos adversários. Para eles, os adversários, isto é um indício claro de condenação, mas para nós, porém, de salvação. Isto vem de Deus. Meus irmãos, Paulo está nos dizendo, e hoje, claro, nós sabemos que a palavra aqui de Filipenses não é só palavra de Paulo para os filipenses, é palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia, toda ela, do início ao fim, mas cada pedaço dela é palavra de Deus. Por isso, não é só Paulo que está dizendo para nós, é Deus que está nos dizendo. Resumindo, vivei a vossa cidadania de maneira digna ao Evangelho de Jesus Cristo. Aí a gente pensa assim, por exemplo, nós, Canção Nova, somos filhos de Padre Jonas Abib, de Monsenhor Jonas Abib, que é filho de Dom Bosco. Então, Dom Bosco tem um rema, bons cristãos, honestos cidadãos. Então, Dom Bosco queria formar, e nós somos, gozamos e temos esta herança salesiana, bons cristãos, honestos cidadãos. Mas como é que a gente vai ser bons cristãos e honestos cidadãos? A palavra de Deus nos chama a sermos cidadãos conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente já tem uma pista. Como é que é ser um bom cristão e honesto cidadão? Viver conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí, os santos vão nos ajudar. São Francisco de Sales, no seu livro Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, é um livrinho assim, de bolso, um tratado, uma riqueza, que nós da Canção Nova estamos descobrindo e redescobrindo, porque aquilo que está escrito na Filoteia, está dizendo, está nos ensinando a nós Canção Nova e aqueles que são da família Canção Nova, a ter uma vida espiritual profunda. Você está com raiva? Lá na Filoteia está escrito, quando você está com raiva, o que você faz? Você quer saber o que é uma boa devoção? Uma devoção, ou seja, um bom caminho de santidade? Lá na Filoteia está dizendo. E aí ele diz assim, olha Filoteia, Filoteia é o nome da pessoa que está se introduzindo na vida devota, ou na vida, no caminho de santidade. Então,
olha Sérgio, vou dizer Sérgio porque eu também estou iniciando, tá? Então, olha Sérgio, a prática da devoção tem que atender à nossa saúde, às nossas ocupações e os nossos deveres particulares. Ou seja, a busca de santidade não pode acabar com a minha vida de saúde. Por exemplo, eu não posso me matar porque eu sou uma pessoa devota. Eu não posso me machucar, me ferir porque eu sou uma pessoa devota que busca a santidade. Esta não é uma verdadeira devoção. A verdadeira devoção, ela precisa me deixar atender às minhas ocupações. Ou seja, eu sou lá o responsável de missão lá de Curitiba. Eu tenho vários afazeres. A minha busca de santidade não pode acabar com os meus afazeres. Então, olha gente, eu não vou mais organizar a nossa vida na comunidade, eu vou ficar aqui na capela rezando. Então, a comunidade que se vire, porque eu estou aqui rezando. A verdadeira devoção não é isso. Você que é dona de casa, e São Francisco de Sales, ele fala assim, seria ridículo uma dona de casa, que tem que limpar a casa, fazer comida, por exemplo, cuidar do seu marido, dos seus filhos, não fazer mais comida, não arrumar mais a casa, ficar um nojo a casa, comida, nada contra o miojo, né? Mas só miojo, que é mais fácil. Eu praticamente não gosto, né? Mas enfim, miojo, que é mais fácil. Por quê? Porque eu vou estar na capela rezando. Ridículo. Porque a verdadeira devoção não me tira das minhas ocupações. A verdadeira devoção não me tira dos deveres particulares. Você que trabalha, você não pode falar assim, gente, vou chegar para o seu patrão. Primeiro que você vai ser demitido se você fizer isso, né? Mas você vai falar assim, olha, eu vou chegar 1 hora atrasado no trabalho, porque eu tenho que passar na capela e rezar, fazer minha adoração, fazer estudo da palavra, quem sabe pegar a missa se der tempo, e aí eu vou chegar atrasado, tá bom? Mas eu vou chegar e vou fazer tudo o que tem que fazer. A verdadeira devoção, ela não me coloca contrário aos meus afazeres particulares. É claro que seria legal se a gente não tivesse tantas atividades e tivesse mais tempo para rezar, seria legal. Mas nós que vivemos no século, ou seja, no mundo, né? E nós da Canção Nova continuamos sendo leigos. Nós somos leigos consagrados, mas somos leigos, fora os sacerdotes, somos leigos, que estamos no mundo. Tem aqui que vieram de Curitiba vários membros da comunidade Aliança, que trabalham no mundo, têm as suas atividades. E a busca de santidade, ou seja, para ser bons cristãos e honestos cidadãos, eu não posso deixar de viver aquilo que é necessário eu viver conforme a minha vida. Se eu sou dona de casa, eu tenho que fazer isso. Se eu trabalho com um determinado trabalho, eu tenho que fazer isso. E ele continua, olha Sérgio, ele diz, olha Filoteia, olha Sérgio, olha você que está começando a vida devota. A verdadeira devoção nada destrói. Ao contrário, tudo aperfeiçoa. A verdadeira busca da santidade é aí um termômetro, e a gente está aprendendo qual é essa verdadeira devoção, como é ser bons cristãos e honestos cidadãos, como é viver a minha cidadania conforme o Evangelho de Jesus. Então, a verdadeira devoção aperfeiçoa. Então, o que ela vai fazer com o seu almoço? Muito mais gostoso. Por quê? Porque você colocou amor. Vai fazer o que com o seu trabalho? Muito mais eficaz. Porque você vai fazer por amor a Jesus. Percebe? A verdadeira devoção não nos tira das realidades concretas, porque muita gente imagina que buscar uma vida de santidade, que viver uma cidadania segundo o Evangelho, é viver como anjos. Só que nós não somos anjos e nunca seremos. Às vezes quando uma criança morre, né, a gente fala assim, foi um anjinho para o céu. Mas essa não é uma resposta certa, porque essa criança não vai ser anjinho. Essa criança vai ser uma criança no céu, um ser humano. Os anjos não têm matéria, nós temos. Os anjos não estão inseridos no mundo, nós estamos. Por isso, São Francisco de Sales nos ajuda. Por isso a verdadeira devoção, ela não impede os legítimos deveres da nossa vocação. Então, se a sua vocação é casar, eu já tive uma vez, encontrei uma pessoa que queria entrar para a Canção Nova e queria deixar
a sua esposa e o seu filho pequeno. Eu sinto os desejos de ser missionário da comunidade de vida. Eu falei, que interessante, era até jovem. Falei, ok, mas e aí, você... Não, eu tenho a minha esposa e meu filho, mas eu sinto que eu tenho que deixá-los para eu ser de Deus. Eu falei assim, é fácil, né? Fazer o filho é bom. Agora cuidar, né? Balançar o neném, cuidar, trocar as fraldas, cuidar da esposa. Não. Se a sua vocação é o matrimônio, é ali que você vai se santificar. Não é ali que você vai ficar com o traste, entendeu? Eu tenho que ficar com esse traste. Eu tinha que ter... Meu marido podia ser assim, mas ele não é esse traste. Minha esposa podia ser maravilhosa, mas não é essa mulher aqui. Só que é esta pessoa, com estes filhos, que você vai se santificar. Às vezes a gente pergunta assim, aonde Deus quer que eu esteja? Exatamente onde você está. Deus não queria que vocês que estão aqui, eu, estivéssemos em outro lugar. Queria que nós estivéssemos aqui. E aí, caminhando, porque o nosso tempo urge, nós temos umas pistas para a gente entender esta busca de santidade. E olha, nós estamos falando aqui de cidadania, viu? Que Paulo falou, vivei a vossa cidadania de maneira digna ao Evangelho. Eu preciso ser um cidadão santo. Nós somos cristãos, meus irmãos. Eu tive a oportunidade de ir na Terra Santa no mês passado, e a beleza na Terra Santa, dos cristãos na Terra Santa, que são a minoria, é que nós, cristãos, somos os únicos que conseguem conversar com os judeus e com os muçulmanos. Nós conseguimos dialogar, meus irmãos. Por isso, não é verdadeira devoção o ódio. Não é verdadeira devoção a falta de diálogo. Não é verdadeira devoção a gritaria, incitação de ódio, de divisão. Não é. Por quê? Porque isso não me faz ser um bom cristão. E aí, os incrédulos, aquele povo que não acredita em Deus, acha que a devoção, ser santo, é uma coisa muito psicológica, muito assim, de sentimento, que não tem nada a ver com a vida concreta, porque eles não entendem nada, né? Eles não acreditam, então pensam isso. Existem aqueles que são mais mundanos, que até acreditam em Deus, mas estão muito apegados a isso aqui. Aí os mundanos, eles acham que é uma hipocrisia falar da santidade, porque eles acham assim, é uma hipocrisia, porque na verdade o pessoal está dizendo que está buscando a santidade, mas eles têm umas coisas escusas, umas coisas escuras, escondidas. E, infelizmente, muita gente tem coisa escondida. Muita gente, infelizmente, faz uma carinha de piedade, de santidade, mas na sua casa não é tão santo assim. Eu sempre falo, a gente teve encontro vocacional semana passada, eu falei na pregação, falei assim, olha, é difícil falar para os membros da comunidade, porque eu estou falando para a gente que me conhece. Né? O Lucas que estava cantando aqui, nós moramos na mesma casa. Então se eu falar alguma coisa que não condiz com a verdade do meu dia a dia, ele vai no mínimo dar uma risadinha. Fala assim, bonito falar aí. Né? Para Canção Nova, para TV Canção Nova, para a Rádio Canção Nova, lá em casa não é assim não. Mas as pessoas mundanas, muito apegadas a esta terra aqui, acham que todas as pessoas escondem coisas. Pecados nós temos todos, tá? Pelo menos eu tenho os meus, você deve ter os seus. Infelizmente a gente luta contra eles, mas não é assim. Eles acham também que viver a devoção, buscar a santidade é uma coisa muito piedosa, que está ligada muito à sensibilidade, à imaginação. Por quê? Porque eles estão muito apegados, são mundanos, estão apegados aqui. Ou eles acham que é uma utopia, que não vai chegar em lugar nenhum, é uma coisa inalcançável, não dá. Então, porque não dá, eu nem vou tentar. E aí eu fico na minha. Por quê? Porque aqui é muito importante, eu tenho as minhas coisas, tenho os meus trabalhos. Perceba que eu disse lá no início, a gente não esquece as nossas obrigações, a gente continua pisando aqui neste mundo, mas não voltado para baixo. Eu estou olhando para cima, porque eu sei que eu piso aqui para me preparar
para ir morar no céu, que lá é o meu lugar. E aí, algumas pessoas devotas se confundem com a devoção, pessoas até que são muito de Deus, confundem a devoção, acham que devoção, busca de santidade é só rezar. E aí, ficam só rezando. Não dá um sorriso. Meu pai, quando eu era criança, nossa, eu ficava com tanta raiva, porque meu pai, ele ensinava a gente coisas, minha mãe também, mas eu me lembrei do meu pai, que eu falava assim, ele ensinava a gente a cumprimentar as pessoas, né? Aí a gente cumprimentava e falava assim, bom dia. Aí ele falava assim, pega na mão. Nossa, eu tinha um ódio daquilo, porque não bastava eu só falar bom dia, eu tinha que pegar na mão da pessoa que eu estava cumprimentando. Pega na mão. Então todas as vezes, hoje mesmo, quando eu vou falar bom dia, alguma coisa, eu lembro da voz do meu pai, assim, pega na mão. Aí eu vou, né, pego na mão, abraço, cumprimento, coisas essenciais, tipo bobas, né, coisas simples. Às vezes nós, no caminho de Deus, esquecemos das coisas simples, de sorrir, de agradecer, de pedir por favor. Às vezes vocês, nas casas, nas famílias, esquece, sabe, o marido esquece de agradecer a esposa que fez a comida gostosa. Olha, meu amor, muito obrigado pelo almoço, estava uma delícia. Mas faz 25 anos que vocês estão casados, mas está sempre uma delícia e eu quero sempre agradecer. Talvez o filho esqueceu de agradecer os pais. Talvez no trabalho você esquece de agradecer um amigo que fez nada mais do que a sua obrigação do seu trabalho lá, da sua escala. Mas muito obrigado o que você fez, ficou muito bom. Deus abençoe. E aí, às vezes os devotos esquecem e pensam que é só oração. Às vezes se dedicam a jejuns intermináveis e ficam tão fracos que acham que podem deixar de viver o amor. Então, deixar de viver o acolhimento com o outro porque eu estou muito austero, sou uma pessoa que faz muito jejum. Ou acham que a verdadeira devoção, a busca da santidade, são estas consolações que às vezes Deus nos dá, né? Sabe aquele momento que você vai rezar, que você sente uma paz no coração, uma presença de Deus, e aí você acha que a busca de santidade é isso. Mas isso são momentos de consolação. E aí, outros vão tanto para as obras exteriores, fazem tanto apostolado, que esquecem do interior. Essas são visões erradas da busca de santidade. Mas a verdadeira noção de perfeição, de busca de santidade, está em orientar para Deus todas as nossas ações. Conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, para assim nós glorificarmos a Deus. Esta é a finalidade e a fonte, finalidade e fonte, então, início, meio e fim para toda a perfeição. Mas Sérgio, então se eu quiser ser, como diz Paulo, viver vossa cidadania de maneira digna, bons cristãos, honestos cidadãos, se eu quero viver então isto com Deus, e vivendo da maneira mais perfeita possível, porque claro, a perfeição máxima nós teremos quando estivermos diante de Deus, que é perfeito, que é todo santo. Mas nós temos uma tendência à perfeição, ou seja, uma tendência e Deus colocou isso no nosso coração, a buscar Deus e a queremos ser melhor, a nos aperfeiçoarmos. Então eu preciso que as minhas ações, eu preciso orientar as minhas ações para conhecer Deus, amar a Deus, conhecer, claro, a gente não conhece tudo, né? Porque Deus é infinito, mas conhecer aquilo que é possível ser conhecido, aquilo que eu tenho condições de conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, que é o fim, a finalidade, a fonte de toda a nossa perfeição. Só que o amor é o ápice de tudo. Eu estou aqui falando para vocês de coisas simples, porque a nossa vida é feita de coisas simples. Nós dizemos que a nossa vida na Canção Nova, ela se passa no ordinário da vida. E nós somos chamados a viver o ordinário, ou seja, o dia a dia, acordar, fazer o que tem que fazer, de maneira extraordinária. Ou seja, colocando Deus ali. Viver o que nós chamamos na nossa espiritualidade do trabalho santificado.
Colocar Deus no meu trabalho, e não só nós que somos missionários e que trabalhamos na evangelização, mas você que trabalha onde quer que você esteja. É possível, no tempero da sua comida, dona de casa, você colocar Deus. É possível que o tempero seja Deus, o amor de Deus. Que o produto de limpeza que você vai usar para tirar o pó da escrivaninha do seu filho seja umedecido com o amor de Deus. É possível, é possível. Eu, outro dia, matei uma planta, né? A dona Geni, que é a esperta aí nas orquídeas, eu matei uma orquídea. Eu falei, não, eu vou cuidar dela, e é a primeira planta que eu vou cuidar, e vai dar certo. E eu dei muita água para a coitada, né? Matei afogado. Foi excesso de atenção, né? Matei. Mas aquela flor agora tem uma outra lá. Agora eu vou ter uma outra postura diferente, que é uma vez por semana, uma pessoa vai me lembrar que tem que marcar, que tem que coisar lá, colocar água, senão eu coloco umas 3 vezes por semana. Então, mas eu olhava aquela planta, e olho a que está lá agora, como este desejo de amar, de cuidado, de delicadeza. Porque a nossa vida é feita de pequenas coisas, e quase ninguém vai dentro da minha sala. Então quem vê aquela planta lá, praticamente só sou eu. Quem sabe que ela está lá, praticamente só sou eu. Porque as nossas reuniões não são lá, os problemas que a gente tem que resolver, normalmente não é lá. Mas porque ninguém está vendo, eu não vou colocar amor? Percebe a diferença? Eu vou colocar amor onde ninguém está colocando. Eu vou colocar amor onde ninguém está vendo. Eu vou fazer aquilo ordinário, e aí você pensa, as coisas ordinárias da sua vida. Você que é motorista, que tem que dirigir, a gente sabe que o trânsito é uma bênção, né? Para a gente se irritar, para a gente xingar, para a gente, nossa, fazer muita coisa, não é? Mas o trânsito pode ser o lugar onde você abençoa aquela pessoa que corta na sua frente. É possível, isso não é uma utopia. Os mundanos acham que é uma utopia. Mas nós, cristãos, que queremos viver a nossa cidadania segundo o Evangelho, nós sabemos, é possível. Ah, Sérgio, mas eu tenho um temperamento muito forte, não consigo. É possível evangelizar o seu temperamento. É possível. Gente, eu de temperamento sou sanguíneo. Sanguíneo começa uma coisa e não acaba. A tendência é essa. O sanguíneo é superficial. Só que eu não sou uma pessoa superficial. Por quê? Porque eu treinei o meu temperamento. Eu não começo as coisas e não termino, mas eu luto contra isso. Eu continuo sendo sanguíneo. Eu continuo tendo esse temperamento que Deus me deu, que também me leva para frente, que me faz ser empolgado, animado. Tem as partes boas. Mas eu posso colocar Deus nisso, para que quando Deus voltar, como Paulo disse, quando eu voltar a visitar vocês, ou quando eu distante ouvir falar de vocês, eu vou saber que você está testemunhando o Evangelho. Quando você voltar para sua casa, você não pode voltar a mesma pessoa. Você tem que levar no seu bolso esse tempero, Deus, o amor de Deus. Claro, é uma alegoria, eu não estou diminuindo Deus como se fosse um pozinho, não é isso. Mas para nos ajudar a entender que é possível, nas coisas mais corriqueiras, que é a gente comer, né? Porque a gente come todo dia, graças a Deus. O me vestir, como é que eu vou me vestir segundo os critérios do Evangelho? Como é que eu vou cumprimentar as pessoas segundo os critérios do Evangelho? Como é que eu vou me comportar lá no meu trabalho, onde o meu chefe ou a minha chefe, sabe, são chatos, ficam me cobrando, causam injustiça em mim. É possível você pegar do seu bolso o tempero que é Deus e se lembrar, é possível. É possível. A verdadeira santidade, meus irmãos, não é só rezar e não amar. Não é só jejuar e não fazer. Não é só fazer e não rezar. A verdadeira santidade é colocar Deus em todas as coisas. Por isso, meus irmãos, nós somos no dia de hoje chamados
por Deus, iluminados pela carta aos Filipenses, iluminados por Paulo, a buscar a nossa cidadania segundo o Evangelho, a sermos bons cristãos, honestos cidadãos, segundo o Evangelho de Deus. Nós amamos o próximo, não porque nós idolatramos o próximo, nós amamos o próximo porque o próximo, como eu, é filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus. O próximo tem Deus nele, assim como eu tenho. Na teologia se fala a inabitação de Deus. Então, quando nós recebemos o batismo, Deus começa a morar em nós. O batismo não é uma aguinha que joga na cabeça e a criança chora. Não é. Tanto que eu faço memória do meu batismo daqui a pouquinho, no dia 28 de dezembro, está perto, no dia dos Santos Mártires Inocentes, de 75, eu fui batizado. O batismo não é uma aguinha, um óleo que eu unjo, não. O batismo, através do rito batismal, ele faz com que Deus more aqui. Bate no seu peito e diz assim: Deus mora aqui. Deus habita aqui. Mas olha para o irmão da direita e diz assim: Deus habita aí também. Para o irmão da esquerda, o pessoal está com dificuldade com esquerda e direita. O irmão da esquerda, Deus, é que eu estou na frente de vocês, minha esquerda é para cá, né? A esquerda de vocês é para lá. Deus habita aí também. Deus habita aqui. E Deus habita aí. E é este Deus que nós precisamos deixar fluir de dentro de nós. Nas coisas pequenas. Nas coisas simples. Deus quer tocar o nosso coração, quer falar conosco, Deus quer agir em nós, das coisas pequenas. Por isso você saindo daqui, se você quando sair daqui, nessa quinta-feira de adoração, conseguir levar no seu coração, esta certeza de que é possível buscar a santidade nas coisas pequenas, eu já vou ficar feliz. Porque às vezes a gente lembra de ser acolhedor e legal, né? E bonzinho, aqui na quinta-feira de adoração na Canção Nova. Assim é fácil, gente. Todo mundo veio aqui para rezar, todo mundo veio aqui disposto a se encontrar com Deus, né? Tem gente que vai ficar na fila depois da lanchonete para comer alguma coisa, vai ficar nervoso porque a fila está grande e a lanchonete não anda, e tinha que ter mais gente para atender e não tem. E aí é o momento de santidade. É o momento de dizer: ok, estou esperando, é chato esperar. Quem que gosta de esperar? Eu não gosto. Mas tem que esperar? Vamos esperar. Puxa o tercinho, começa a rezar o terço. Puxa o aplicativo da liturgia das horas, ou da liturgia diária, e leia a palavra de Deus que vai ser meditada hoje na Bíblia, hoje na missa. Olhe e contemple a natureza, olhe e contemple essa obra de Deus que é a Canção Nova. Percebe? A gente pode dar um plus, porque nós estamos pisando aqui, mas nós temos um plus. A gente tem um olhar para o céu. Dá uma olhadinha para o céu. A gente vê aqui o telhado, né? Do rincão do meu Senhor. Você na sua casa, eu não sei o que você vê, olhando talvez o teto da sua casa, talvez você que está fora, você consegue ver o horizonte no céu, não sei. Mas a gente, pela imaginação, a gente consegue ultrapassar aqui esse telhado. E a gente consegue ultrapassar os céus dos céus. E olhar lá, imaginar aonde Deus está. É lá, meus irmãos, que nós queremos ir. É para lá. Nós não esquecemos que pisamos aqui. Nós não esquecemos que estamos nesta terra, aqui, inseridos aqui. Nós não somos alienados. Nós não somos esquecidos ou alheios às realidades do mundo. Mas nós não somos nem incrédulos, nem mundanos, e nem devotos errados. Nós somos pessoas que sabemos aonde habita Deus e o que nós queremos para a nossa vida. Com a mão no seu coração diz: Senhor Jesus, eu quero, a partir de hoje, buscar um caminho sério de santidade. Até agora, Jesus,
Eu fiz muitas coisas, mas eu ainda não tinha pego com seriedade. Mas agora eu tomo pelas mãos, com as minhas mãos, este caminho de santidade. Eu quero habitar no céu. Mas para habitar no céu, eu preciso pisar neste chão. Não como um incrédulo, não como um mundano, não como um devoto enganado, mas como aquele que sabe o que quer ser bom cristão e honesto cidadão, viver a minha cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Agora, com os olhos fechados, a mão no seu coração, você vai dizendo com as suas palavras, porque eu não sei qual é o seu ordinário da sua vida, eu não sei qual é o seu dia a dia, o que você faz, o que é o ordinário. Tem aqui os nossos irmãos cinegrafistas, pessoal da transmissão. O ordinário deles é transmitir, é fazer essas imagens chegarem até você, é regular o áudio para que você escute. O ministério de música, o ordinário deles é tocar, é transformar em canções o Evangelho, a experiência de vida. Aqueles que cantam, que o seu ordinário é cantar. Aqueles que pregam, pregar. Mas aqueles que são donas de casa, que trabalham, tem o seu ordinário. Vai dizendo a Jesus: Jesus, no meu ordinário, no meu dia a dia, Jesus, vem em meu auxílio. Tem muitas coisas na minha casa que não estão legais, tem muitas coisas da minha vida que não estão boas. Eu te peço, Senhor Jesus, vem em meu auxílio. Vem em meu auxílio, porque eu quero, Senhor, viver esta verdadeira devoção, como São Francisco de Sales disse, que nada tira dos meus deveres particulares, daquilo que eu preciso viver. Eu quero, Jesus, com a sua graça, buscar um caminho sério de santidade. Eu não quero dar mais uma escapadinha para um lado ou para o outro. Eu não quero mais viver o desânimo, Senhor. Eu quero buscar uma vida de santidade digna ao qual o Senhor me chamou. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, santificador. Vem, Espírito Santo de Deus. Bate aí no seu peito e diz: Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, habita aqui. Eu quero deixar você realizar uma obra na minha vida. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Espírito Santo de Deus, toca o meu coração. E a imagem que o Senhor me dá é de muitos de nós que andávamos encurvados, porque muito voltados para o mundo, para as realidades mundanas, preocupado, e era uma preocupação justa, porque preocupado com seus filhos, com a sua esposa, em dar uma vida digna, porém você estava muito inclinado para este mundo. E o Espírito Santo de Deus foi endireitando as suas costas, tirando você dessa prostração e abrindo os seus olhos para a verdadeira devoção, para a verdadeira busca de santidade. A igreja, meus irmãos, nos ensina que todos nós somos chamados à santidade. Por isso, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai de amor, pessoas da Santíssima Trindade, Deus uno e trino, age em nós, age em nossas vidas, age em nossos corações, para que nós busquemos a santidade.
Nós teremos, meus irmãos, agora uma presença muito especial. Aquele que é a razão da nossa vida, aquele que é o nosso Senhor. Por isso nos preparemos para receber Jesus, que vem na Eucaristia tocar o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ficar de pé. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Pegue o seu braço lá no céu e diga: ou santos ou nada mais queremos ser. Diga, cante. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Coloca a mão na sua cabeça, em meu pensar. Em meu pensar. A mão no coração, em meu sentir. Em meu sentir. A mão na sua boca, quando eu falar. Quando eu falar. Na hora de decidir. Na hora de decidir. Em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, vivendo a dor e o sofrer. Ou santos ou nada, cante. Ou santos ou nada mais queremos ser. Declare com muita fé. Ou santos ou nada. Diga. Ou santos ou nada mais. Mais uma vez, cante. Ou santos ou nada mais. Vai cantando, queremos ser. Desejando isso no seu coração. Ou santos ou nada. Desejando as coisas do alto. Ou santos ou nada mais. Quando eu amar. Quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, na hora de trabalhar, se Deus contas lhe pedir, na tribulação, quando me desprezarem, e mentindo, disserem o mal contra mim. Só quem quer ser santo canta. Ou santos ou nada mais. De novo. Ou santos. Ou santos ou nada mais. Agora na primeira pessoa, os santos. Ou santo ou nada mais eu quero ser. Ou santo ou nada. Ou santo ou nada. De novo. Ou santo ou nada